esconder a nudez, colocando folhas de figueira, né? Vou tapar minha nudez, vou me esconder. Deus vem e pergunta: Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta era: Adão, onde você está que não está na minha presença? A culpa, o pecado em nós, a culpa nos afasta da presença de Deus. E quando eu sempre prego, falo sobre isso, eu lembro de uma passagem bíblica em que é pega a mulher adúltera para ser apedrejada, e eles tentam pegar Jesus ali, dizer: agora, Jesus, a lei manda nós apedrejar ela, o que o Senhor diz para fazermos? Aí Jesus libera uma palavra poderosa e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, aqueles homens ali fugiram todos. Eu tenho certeza que dentro deles estavam dizendo: eu sou culpado, e Jesus ali tem autoridade para me apedrejar. Nenhum deles sentou, se arrependeu, mas teve um sentido de culpa, tenho certeza, e não tentou se esconder, tentou se afastar. Jesus não veio ali condenar e apedrejar, ele estava trazendo salvação. Então, desde o homem, depois do pecado, essa culpa invadiu o ser humano de uma maneira em que, quando pecamos, a nossa natureza tende a sair da presença de Deus, enquanto o homem original não tinha essa culpa e sempre estava próximo de Deus, porque depois do pecado, Deus chegou, procurou Adão e perguntou: onde estás? A culpa levou a se afastar, a tentar se esconder. Então não tinha esta culpa, este peso de pecado. O homem original fluía perfeitamente em Deus. Outra característica é a inocência e a santidade intrínsecas. Algum da essência do homem era inocência e santidade. Santidade na presença de Deus, né? O homem santo, e a inocência. Hoje tem se confundido a inocência com ingenuidade, né? Talvez o diabo tenha tentado colocar isso na igreja hoje, tentando burlar, pensar, tirar o sentido da inocência e colocar a ingenuidade, porque a ingenuidade não se vê mal em nada. Já a inocência, a gente não tem mal algum, consegue entender que há o mal, mas a gente não pratica maldade. Jesus, ele não era ingênuo, ele sabia que Judas era um traidor, mas Jesus era inocente, ele não praticou a maldade. Então, o homem antes da queda era uma característica dele, a inocência e santidade, né? Não havia corrupção no homem, ele era inocente, não havia culpa, ele não era culpado de nada, né? Então, era uma característica original, o homem original, o homem antes da queda, deste homem que fluía perfeitamente em Deus. E outra característica, que muito importante, era a plena comunhão com Deus. Aleluia. Tinha um lugar da presença, um ambiente preparado para o homem estar na presença de Deus. Um lugar onde havia a comunhão plena, né? Onde estava Deus e o homem poderiam estar juntos sem nenhum impedimento. Então, a criação original de Deus, deste homem original, tinha uma plena comunhão com o Criador, uma plena comunhão com Deus ali, que nós não conseguimos nem imaginar, né? Nós sempre imaginamos, viajamos na palavra de entrar nela e tentar imaginar um lugar, como era o jardim, como era este lugar na presença de Deus, mas é algo, tenho certeza, inimaginável de como era aquele lugar, né? De que a gente sente um pouco da presença de Deus hoje, sente a sua glória, o mover de Deus no culto, na oração, e é maravilhoso. Imagina como era, né, isso na origem, né, Deus e homem num ambiente de comunhão. Então, estas são as características, do homem original, a criação, uma obra-prima de Deus, a obra-prima da criação deste homem original, que era a perfeição moral e espiritual, ausência de pecado e culpa, inocência e santidade,
fazendo parte da essência do homem e plena comunhão com Deus. Agora vamos ver um segundo tópico. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, né, faz um sinal e a gente dá uma pausinha aí para gerar uma conversa. Amém? Então, vamos para o segundo tópico, que é o homem como imagem de Deus. A natureza da imagem divina no homem é a pessoalidade, capacidade de autoconhecimento e autodeterminação. Então, a natureza da imagem divina no homem traz essa pessoalidade, uma capacidade em nós de autoconhecimento, de nos conhecermos, saber quem nós somos, de nos determinarmos a algo. Essa autodeterminação vem de uma natureza da imagem de Deus, né? De autoconhecimento e autodeterminação. Vem também a racionalidade, que são as faculdades intelectuais refletindo a sabedoria divina. A nossa racionalidade, voltando aqui ao tema, né, a nossa origem, a nossa racionalidade, ela depende totalmente de Deus. Ela reflete a sabedoria divina, né? Nós não somos o dono da nossa verdade, mas a originalidade de Deus Ele é a verdade. E isso reflete em nós, nas nossas faculdades intelectuais, naquilo que pensamos, naquilo que agimos, naquilo que fazemos, né? Vem da sabedoria divina, né? E este homem, né, em origem, a imagem de Deus, tinha esta racionalidade, refletia a sabedoria divina. Aleluia. Tem também a moralidade, capacidade de discernimento ético e escolha moral. Escolher fazer algo baseado em quem é o dono da moralidade, de onde procede tudo isso, vem de Deus. Algumas pessoas decidem a não crer e não buscar a Deus justamente pela moralidade. Dizer, eu sou o dono da minha verdade. Porque se eu disser que não creio em Deus, eu não preciso me submeter a algo, mas está apenas escondendo que não quer se submeter à autoridade de Deus, que a moralidade vem dele, né? Então, é alguém que, por alguma coisa, não quer se submeter a Deus. Então, entendemos que a moralidade vem do Senhor, não vem de nós, e o homem original, esta origem, né, tinha esta moralidade no Senhor, e assim como nós voltarmos à nossa origem, entender que a moralidade não precede dos nossos conceitos, do meu eu, mas sim de Deus. Outra coisa é a relacionalidade, uma aptidão para a comunhão com outros seres, né? Nós temos esta aptidão, irmãos, para a comunhão, né? Isso vem do homem como imagem de Deus. O homem foi colocado no jardim, tem comunhão com Deus, mas tinha comunhão também com os animais. Eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso que ele faz nós participarmos da sua obra, né? Nós não somos só telespectadores do que Deus faz. Deus faz grandes coisas e nos dá a honra de participar daquilo que ele faz. Isso foi lá na criação, né? No homem original, fez parte da criação. Deus criou todas as coisas, mas diz para o homem: dê nome aos animais. Você participe da criação comigo, né? E um relacionamento que o homem tinha com Deus, né? De um homem e mulher, um relacionamento ali entre seres humanos, com Deus e também com os outros seres. Esta relacionalidade, esta aptidão para a comunhão vem de Deus em nossa vida. Por isso, hoje, uma igreja, ela precisa ter comunhão. Uma igreja que perdeu a comunhão, ela começa a perder o sentido, né? Uma comunidade, um lugar que perde comunhão, uma família sem comunhão, começa a perder os valores e o sentido de tudo,
porque isso vem da nossa origem em Deus, uma aptidão para comunhão e relacionamento, e principalmente relacionamento com Deus, né? Um peixe precisa da água para sobreviver, a planta precisa da terra, e nós precisamos de Deus, a nossa essência vem dele. Aleluia. Né? Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis 1, 26, que nós vimos todas aqui essas coisas, pessoalidade, racionalidade, moralidade e relacionalidade, que vem de nos parecermos com Deus, vem de Deus esta essência. Temos algumas implicações teológicas, que é o homem como representante de Deus na criação, a dignidade inerente a todo ser humano e a base para a ética e os direitos humanos. Isso vem de Deus, irmãos. A ética, moral, os direitos humanos procede de Deus, toda a dignidade. Como eu falei, nós somos participantes da obra de Deus, então, em algumas coisas, nós somos representantes de Deus, assim como o homem foi na criação. Amém? Glória a Deus. Se tiver algum comentário ou pergunta, só sinalizar aí, amém? E aí eu vou decorrendo, né? Se ninguém se manifestar, eu creio que estarão absorvendo e aprendendo, e bola para frente em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro tópico aqui que vamos falar é a santidade original, que é a retidão inata. Além da inocência, o homem original possuía uma santidade ativa, não meramente passiva. É um conhecimento pleno, consciência clara de sua posição moral e espiritual. O homem sabia onde estava, quem era, qual sua posição ali diante de Deus, né? Tanto que o engano que veio, né, da serpente foi dizer: você vai ser igual a Deus. O homem já tinha uma posição, já tinha sua semelhança, a imagem de Deus, mas veio um engano sobre o homem, um engano do pecado em que Satanás colocou no homem. Mas a santidade original não era algo passivo, era algo ativo. O homem sabia quem era em Deus, e era como se o homem olhasse para Deus e se visse num espelho, se visse a partir da perspectiva de Deus, né? Quem o homem era, ele se via em Deus, né? Eclesiastes 7:29 diz: eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus nos criou parecidos com ele e de uma santidade, como Pedro vai nos escrever, ser de santos, porque Deus é santo, ele colocou sua santidade em nós, e de estarmos unidos com ele lá na originalidade, em plena comunhão. Então, vamos ver as capacidades espirituais, né, desta comunhão com Deus, esta originalidade, as capacidades espirituais, que era a comunhão íntima, a comunhão íntima com Deus. É algo maravilhoso, né? Uma comunhão de intimidade, não é uma comunhão, vamos exemplificar. Às vezes a gente acessa lugares que a gente tem comunhão com muitas pessoas, mas porque passou, porque cumprimentou, mas íntimo é aquele que senta à mesa, é aquele que compartilha, né? Às vezes na igreja tem pessoas que têm comunhão de cumprimentar, de ver no culto, mas quando senta à mesa, quando está junto, quando compartilha experiências, gera intimidade. A comunhão com Deus não era algo de ver Deus, de saber quem Deus era, de cumprimentar Deus, né? Dar bom dia, Senhor, boa tarde, boa noite, né? Agradecer, não, era uma comunhão
íntima de estar juntamente com Deus. Amém? Para a capacidade espiritual, o discernimento espiritual aguçado, algo muito forte, aflorado, sem limites. Discernir espiritualmente, estar na presença de Deus, sem dúvida, sem achar, sem pensar, algo muito aguçado no homem, esta é na origem, este discernimento espiritual muito aflorado e aguçado. Outra coisa, a harmonia perfeita entre a vontade humana e divina. A vontade humana fluía da vontade de Deus. A vontade humana era um espelho daquilo que Deus queria, fazia. Então, a vontade humana não se dava por o que eu pensava, o que eu achava, mas os meus pensamentos eram de Deus, isso falando do homem como origem. E aí vivemos a palavra em que diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e o homem em sua origem vivia isto muito forte, em que a sua vontade provinha da vontade de Deus, o seu pensamento, havia uma harmonia nesta vontade humana e divina em que se uniam verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Outro tópico é o teste de fidelidade. O propósito do teste tinha lá, nesta criação do homem, neste ambiente de comunhão, no jardim, algo chamado livre-arbítrio, a oportunidade de exercer a escolha moral, a oportunidade de escolher, eu vou obedecer, a oportunidade de dizer, eu estou debaixo da autoridade do meu Deus. Tinha esta oportunidade de escolher, querer ou não estar. E isso se fazia também por um amor voluntário, a possibilidade de amar e obedecer a Deus por decisão própria. Eu gosto de ilustrar isso, que muitos pensam assim, por que Deus não tirou aquela árvore de lá, não botou uma barreira, né, fez com que o homem tivesse a oportunidade, porque vem um amor voluntário, um livre-arbítrio, um desejo de escolha, um desejo de estar, ilustrar isso com um relacionamento entre homem e mulher. Por exemplo, se eu chegar para minha esposa hoje e dizer, estou há anos ao seu lado, e por estar ao seu lado, por ter um compromisso que eu fiz diante do altar de Deus, eu sou obrigado a dizer que eu te amo. Eu sou obrigado. Então, digo te amo porque eu sou obrigado. Ela jamais vai se sentir amada. Ela jamais vai dizer, nossa, como meu esposo me ama. Ele só está dizendo que é uma obrigação, porque assinou um papel para estar ao meu lado, porque firmou um compromisso, uma aliança, é uma obrigação. Mas quando eu chego para minha esposa e digo, eu amo te amar, e eu escolho estar ao seu lado todos os dias, eu amo estar com você, isso é um amor voluntário, é uma decisão diária. E Deus deu este livre-arbítrio e esta oportunidade do homem escolher estar com Deus todos os dias, dizer, eu não vou me corromper, eu não vou desobedecer, mas eu vou estar com o Senhor, eu desejo amá-lo, eu desejo estar na sua presença, eu desejo estar com o Senhor todos os dias, e isso foi a oportunidade dada ao homem. Então, vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto proibido, onde não se poderia comer aquela árvore. Deus plantou um jardim, deu ao homem, ó, coma de todas as árvores do jardim, coma de todas elas, só não coma de uma. Né? Tinha uma objeção, uma que não poderia comer, mas deu oportunidade de tantas árvores, tantos frutos, tivesse a oportunidade de comer naquele jardim. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo da soberania divina e da liberdade humana. É um símbolo em que Deus deu uma liberdade ao homem. O ponto focal da obediência, confiança em Deus, dizer, confie em mim e obedeça, né? E não faça conforme a sua vontade, mas viva a minha vontade na sua vida. Deus liberou isso para o homem. E quando o homem comeu deste fruto, houve um problema aí, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Os dois comeram, o homem e a mulher.
E quando um come, talvez começou aí o problema, né? O que era bom para um, para o outro não. Isso eu acho que é mal, isso eu acho que é bom. E houve uma briga que até hoje tem pessoas dizendo isso eu acho que é uma verdade, isso eu acho que é uma verdade. E há brigas em decidir o que é verdade ou não, baseadas naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Por isso, há uma verdade para nós cristãos, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, pois ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem várias verdades, ele é a verdade. Né? O problema é que o homem começou a colocar uma verdade dentro de si e brigar, lutar, matar para defender esta verdade. Mas a verdade, ela vem de Deus, essa verdade divina que alinha o nosso caminho, os nossos pensamentos, vem de Deus. E isso, antes da queda, era este alinhamento de Deus e o homem, mas por pecado, pela desobediência, houve esse grande problema na humanidade, que você vai ver hoje pensamentos, ideologias que saem fora da palavra de Deus, e que nós, como cristãos, hoje precisamos defender a verdade da palavra, voltando àquilo que era no princípio, em que a verdade sempre veio de Deus, a verdade vem da sua palavra, né? E nós não entrar em nenhuma ideologia, nem algo que saia desta moral que vem de Deus. Por isso, Deus deixou isso aberto ao homem, para ser um amor voluntário, um livre-arbítrio, um direito de escolha, de estar com Deus todos os dias. Pois o amor, eu tenho certeza que não seria verdadeiro se fosse uma obrigação, como eu mencionei, ilustrei um relacionamento entre esposo e esposa. Mas quando há uma oportunidade de escolha e nós decidimos todos os dias estar com Deus, aí há um amor voluntário sendo expressado verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Vamos para outro tópico, que é as implicações para a antropologia cristã, né? A dignidade humana, base para o valor intrínseco de cada pessoa. A dignidade deve ser uma base para o valor da minha essência, daquilo que eu sou. Cada um deve ter uma dignidade humana, ser digno, exercer coisas dignas, né? Quando fala que o trabalhador é digno do seu salário, porque ele fez algo e mereceu receber a dignidade humana, então deve provir de Deus, né, de estarmos diante dele e receber algo, porque somos dignos a ele e Deus também, ele é fiel. Né? A dignidade humana como nossa essência e também um fundamento para a ética cristã e direitos humanos, irmãos. A dignidade que provém de Deus, ela é base, né, para a ética moral, para a ética dos direitos humanos, vem tudo da palavra de Deus, que nós precisamos compreendê-la profundamente. Além da dignidade humana, temos um potencial de restauração. A obra redentora de Cristo visa restaurar a imagem original. É um processo de santificação como reumanização. Jesus, ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Foi um homem espiritual, mas foi um homem, um ser humano, para mostrar para nós o ser espiritual, né, a espiritualidade diante de Deus, mas também nos mostrou como ser humanos, a humanidade. Nós vamos ver em Filipenses, capítulo número 2, que Jesus, ele tomou a forma humana, a figura humana, se fez servo, abriu mão da sua glória, né? Então, Jesus nos mostrou como ser humano e ele vem nos santificar e nos reumanizar. De que maneira? Trazer de volta a originalidade, a nossa origem. A nossa origem nos cura, irmãos, nos cura, tira a culpa, tira o pecado, ela nos traz de volta a essência que Deus criou o homem, um lugar de comunhão. Por isso, Jesus restabeleceu comunhão entre Deus e os homens. Aleluia.
Outra coisa, outro tópico aqui, é o crente em Cristo, uma nova criação. Aleluia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem se corrompe pelo pecado. Aí Jesus vem, ele carrega esse pecado. Ele diz: eu vou carregar essa culpa. Eu vou carregar isso que está pesando sobre os seus ombros, os ombros da humanidade, e agora vou trazer uma nova criação, trazer o homem de volta à sua origem. Jesus faz isso, ele supera a condição adâmica, ele supera essa condição de homem caído. Jesus, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, Jesus não teve pecado, ele superou a condição adâmica, que foi um homem que pecou, que falhou, que errou, e assim todos nós viemos desta natureza pecaminosa. Jesus levou os nossos pecados e nos trouxe uma nova criação. A partir de Cristo, nós superamos a condição adâmica e agora recebemos a filiação divina. De criaturas, passamos a ser filhos adotivos de Deus. João 3,16. Nós vamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ver que Jesus era único Filho. Todos nós éramos obra da criação de Deus, mas Filho era só Jesus. Mas depois nós vamos ver em Romanos, no capítulo número 8, que Jesus se torna agora, por um propósito de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa filiação divina, filiação por adoção no Espírito, isso vem de uma nova criatura, de uma nova criação em Cristo, a partir de Cristo. Então, todo crente em Cristo recebe essa nova criação que supera a condição adâmica, recebe a filiação divina. E, como mencionei Romanos, só abrir um parênteses aqui, e Paulo vai escrever aos Romanos falando sobre ser filhos adotivos, e nós, com o nosso pensamento hoje, muitas vezes pensar em filho adotivo é aquele filho que é um pouco rejeitado, que o filho que é dado mais valor é o filho de sangue, o filho biológico, e o filho adotivo é aquele que fica um pouco de lado. Mas, na verdade, quando Paulo escreve isso, endereçado aos romanos, eles entenderam o que Paulo estava falando, porque nos tempos romanos, poderia um pai abandonar o filho biológico, negar o filho biológico, decidir não criá-lo. Mas quando um romano decidia adotar, porque ele estava dizendo: eu quero adotar alguém para dar continuidade à minha linhagem, dar continuidade ao meu trabalho. Você, se pesquisar a história romana, alguns imperadores, deram a sua sequência, em filhos adotivos, adotaram filhos para dar sequência ao seu trabalho. Então, quando Paulo escreve aos romanos, filhos adotivos, ele entende filhos que não são rejeitados. Cristo foi rejeitado por um momento na cruz, pois os nossos pecados estavam sobre ele e Deus não poderia estar ali presente com o pecado. Mas Cristo fez isso para que todos nós não fôssemos mais rejeitados, mas abraçados por Deus, recebidos como filhos adotivos de Deus. Amém? Outra coisa que supera a condição adâmica é a união com Cristo, a participação na natureza divina, que nós vamos encontrar isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nós somos participantes da natureza divina. Isso supera o homem caído e nos traz uma nova vida em Cristo verdadeiramente. E também vamos ver em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então nós entramos, irmãos, numa nova vida em Cristo, num processo de restauração.
renovação progressiva à imagem de Cristo, capacitação pelo Espírito Santo para viver em santidade. Irmãos, o que nós temos hoje é algo muito poderoso, que é um auxílio e capacitação do Espírito Santo. Nós temos um ajudador, um auxiliador, né? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro igual a mim, um consolador, esse que vai guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia, irmãos, para nos parecermos com Cristo. Ele nos guia para trazer de volta essa essência do homem original. Então, esta nova criatura em Cristo, este agora filho, filha de Deus, tem o Espírito Santo para nos capacitar, para nos direcionar, para nos alinhar o caminho, para nos alinhar a palavra, para nos alinhar a verdade, para nos trazer a ética moral, espiritual em nós. Pois quando pensamos em pecar, vem a voz do Espírito dizer: não, não é para você aí, você está saindo fora do caminho. Então, uma capacitação do Espírito, ele nos renova nessa nova criação e nos capacita para nos parecermos com Cristo verdadeiramente e nos trazer de volta à origem em Deus, a essência do homem em Deus e essa plena comunhão. Aleluia! Então, o estudo do homem original não é apenas um exercício de compreensão do passado, não é só compreender a origem de tudo, mas uma visão do futuro glorioso que aguarda os remidos em Cristo. Enquanto o primeiro Adão falhou, o último Adão, que é Cristo, triunfou, abrindo caminho para a restauração completa da humanidade, a sua glória original e além. A glória em Cristo, algo que nos espera, está na glória com Ele, né? Supera todas as coisas. 1 Coríntios 15, 49 vai nos dizer assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Aleluia. Como trouxemos a imagem de Adão, do homem caído, de pecado, traremos também a imagem de Cristo. Aleluia. Na sua glória. Louvado seja Deus por todas as coisas. E a origem, então, nós voltar à origem, é nós voltar a um ambiente de comunhão. Voltar a um ambiente da presença, um ambiente que nos restaura e nos torna a imagem de Cristo, homem perfeito. Não mais a imagem de Adão, homem caído, mas a imagem de Cristo, um homem perfeito. Aleluia! Então, chegamos ao fim destes tópicos desta aula, que falamos sobre a originalidade do homem, então apenas de olhar para trás e ver a origem do homem, mas de compreender e olhar para o futuro, conhecer a nossa origem e de algo que nos espera em Cristo. Então, nós que nascemos de novo, somos nova criatura, nós estamos crescendo para a eternidade. Aleluia! Nós crescemos para a eternidade hoje e nossa visão é de ver a glória em Cristo Jesus, né? Quero abrir aqui, se alguém quer comentar, falar, perguntar, tem liberdade agora, né? Se quiser fazer um comentário, né, do que nós falamos, decorremos aqui destes tópicos, né, se alguém quiser. Aleluia, Deise, Deus abençoe sua vida, né, que isso seja enriquecedor para cada um de nós, né? Na próxima aula aí vamos ver mais um pouco sobre o tema e que seja edificador, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Eu queria uma ajuda de vocês agora, que eu não sei como é que vocês finalizam a aula, ou se o pastor Jonathan vem fazer uma última oração, algum recado, ou a gente termina aqui, né? Vocês só comentem aqui para mim. Aleluia, Jesus. Senão nós finalizamos. Amém, então. Vou fazer então só uma oração aí. Deus abençoe vocês, né? Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que participou desta aula, que esta semente lançada
frutifique em cada coração, seja algo para ser enriquecedor, Pai, nesta caminhada com Cristo, nesta caminhada de uma nova vida com o Senhor. Dê uma abençoada noite a cada um, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz seja convosco.